Bom, queria dar bom dia a todos e a todas. Sou Daniel Miranda, coordenador de Relações Institucionais aqui da Frente Nacional de Prefeitos. Não sei se todo mundo aqui que está aqui no link conhece de fato a Frente Nacional de Prefeitos, ou se tem prefeituras não filiadas, iniciativa privada, sociedade civil, mas de qualquer forma, a Frente é uma associação que representa municípios acima de 80 mil habitantes. Então, a gente agrega algo em torno de 410 municípios, o que dá aproximadamente dois terços da população, 63, alguma coisa por cento da população, e três quartos do PIB. São as prefeituras médias e grandes, e que atualmente, para o nosso tema, o nosso tema ele tem tomado uma centralidade cada vez mais estratégica para esses municípios. E por conta disso, a gente está muito feliz aqui de estar sediando esse workshop virtual de estratégias de proteção digital para a gestão pública, que a gente conta aqui com o Leandro Ferreira, que é servidor do STJ e especialista em segurança cibernética. Contaremos também com a Larissa Almeida, que é a nossa vice-presidente de políticas de inovação do Fórum Novas Cidades, e o Nilton Moraes, carregado pelo tratamento de dados da Prefeitura de Porto Alegre. A importância, a centralidade dessa discussão de segurança digital e o uso responsável de dados na gestão pública, ela é cada vez maior. E essa agenda, como eu disse, ela tem se tornado cada vez mais estratégica para frente, tanto que a gente mantém o Fórum de Proteção de Dados Pessoais, relacionado ao LGPD, dito que alguns membros do fórum estão aqui, assim como o Fórum de Novas Cidades, que agrega os gestores de inovação nos municípios, que também eu acredito que muitos deles estão representados aqui. São dois fóruns bastante ativos e que a gente vê e trata com muito carinho, porque todo esse tema de inovação, proteção de dados, segurança cibernética pra, é um tema novo e cada vez mais importante para as prefeituras. E os municípios eles se enfrentam muitos desafios nesse tema. Quando a gente olha para o conjunto, tanto para esse conjunto de 410 municípios que a Frente Nacional de Prefeitos representa, quanto para o conjunto dos 5.570 municípios brasileiros, a gente vê um desequilíbrio muito grande nas capacidades técnicas desses municípios. Esse é um assunto que tem uma constante necessidade de capacitação, é, precisa estar up to date com as novas tecnologias, com as novas ferramentas de segurança, é, planos de resposta a incidentes atualizados, eles têm que existir antes de mais nada e devidamente atualizados. E esse vai ser o tema, é isso que a gente vai discutir aqui hoje. Essa reunião ela vai ser dividida em dois blocos. O primeiro vai ser com a consideração dos nossos convidados, Leandro, Newton e Larissa, e o segundo com perguntas e respostas a partir do chat. Então, eu gostaria de pedir a gentileza que, isso pode acontecer à medida que os palestrantes foram falando, podem ir colocando suas perguntas, a gente vai aqui separando, catalogando, para que no momento final a gente faça. Se for possível, a gente até pode tentar abrir o microfone para que o contato seja mais direto, é sempre preferível que isso aconteça, mas eu confesso que eu sempre tenho algum receio de virar algum caos na reunião, mas a gente vai tentar seguir por aí, mas caso contrário, a gente segue com as perguntas no chat. Então eu queria pedir a gentileza que mantivessem seus microfones mutados no mudo ao longo de todo o webinário também. Então, Leandro, bom dia. O Leandro é engenheiro de telecomunicações, com especialização em gestão de sistemas de informação
possui mais de 22 anos de experiência no campo de tecnologia da informação, tanto no segmento público e privado, é servidor do STJ. Ele vai fazer o disclaimer, mas cabe aqui adiantar de que as opiniões dadas aqui no webinário são da pessoa física e não da pessoa jurídica servidor do STJ. Então, Leandro, bom dia, fique à vontade. Bom dia, Daniel. Bom dia, Mário. Mais uma vez, agradecer a oportunidade, agradecer a chance de estar aqui dividindo com os colegas desafios tão comuns a todos nós, tá? Isso independe do nosso ramo de atuação, público ou privado, o nível de maturidade ou de porte das nossas instituições. Esse é um cenário que a gente vai discutir aqui bastante, tá? Mas é uma oportunidade muito legal da gente discutir. A ideia desta conversa é ser um bate-papo. A gente é uma conversa que a gente pretende abordar os principais temas e, de uma maneira geral, não abordar techniquez. É uma conversa para gestores. Quem é técnico vai se identificar, quem é gestor vai se identificar, quem está se aproximando do assunto agora também vai se identificar. Então, eu espero que vocês aproveitem o conteúdo e sem mais delongas, vamos lá, porque a agenda é grande e o tempo é escasso aqui. E esse tema, enfim, quando a gente fala do que a gente gosta, a gente tende a falar muito. Então, vou tentar ser o mais objetivo possível aqui. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, aí eu vou pedir só para o Mário e para o Daniel me sinalizarem aqui se está tudo certinho, se vocês já estão vendo. Tá? Vamos lá, é o Perfeito. primeiro. Perfeito? Sim. Legal. Então, deixa eu passar aqui. Acho que o Espera aí, que eu acho que deu um BOzinho aqui no meu PowerPoint. Só um segundo. Pronto, deixa eu compartilhar a tela novamente. Pronto. Vamos lá. A nossa ideia aqui hoje é realmente ter um bate-papo sobre cibersegurança e os seus impactos nos municípios brasileiros. Basicamente, né, essa é a nossa linha de atuação e o caminho que a gente vai seguir. Né? Problemas operacionais. Beleza, o disclaimer é o que o Daniel já tinha dividido com vocês. Basicamente, hoje eu sou coordenador de segurança da informação e defesa cibernética no STJ. Então, eu estou aqui hoje como um colega de profissão de vocês, não como um servidor do STJ. Tá? A nossa agenda, ela está bem, ela é um pouco grande, mas a gente pretende cumprir ela no tempo aí combinado com o pessoal, até para dar oportunidade para os outros colegas falarem e para a gente trabalhar bastante a parte de perguntas e tal, que é o que enriquece mesmo. A gente vai fazer aqui uma introduçãozinha, que é basicamente isso que o Daniel já fez, né? A gente vai ter uma breve dinâmica aqui que eu vou dividir com vocês, para a gente quebrar o gelo e para a gente ter uma interação legal. A gente vai partir de um cenário geral de cibersegurança e vir para um cenário específico dos municípios, dividir com vocês uma estratégia para redução de riscos cibernéticos, uma sugestão, né, uma outra estratégia para manter essas iniciativas de cibersegurança rodando e umas considerações finais e reflexões sobre o tema, né? Agradecimento e contatos. Então, para a gente começar, a primeira coisa que eu queria dividir com vocês o Daniel já falou, acho que esse não. Beleza, está demorando um pouquinho, mas foi. Enfim, eu sou coordenador de segurança da informação no STJ, Defesa Cibernética. Eu estou à frente dessas iniciativas no STJ desde aquele ataque que o STJ sofreu em 2020 até o momento foi o maior ataque contra uma instituição pública brasileira e, enfim, desde lá eu tenho ajudado várias empresas públicas e privadas a enfrentar esses desafios, né, de segurança cibernética. Não quer dizer de maneira alguma que eu saiba mais ou conheça mais do que qualquer um de vocês. Estamos todos juntos nesse barco, estamos aprendendo todo dia e todo dia é uma aventura diferente. Tá? O primeiro passo nosso aqui vai ser. O PowerPoint não está legal. Só um segundo. Foi, beleza. A gente vai ter uma dinâmicazinha bem simples. Eu vou compartilhar uma tela, talvez vocês já conheçam essa ferramenta que chama Mentimeter. Aí eu vou pedir para vocês só acessarem ela, quer ver? É bem legal. Vou compartilhar a segunda tela aqui. Pronto. O que é essa dinâmica? Basicamente é um quiz online que a gente vai usar aqui para fins, né, didáticos. A coleta de dados é anonimizada, então vocês vão ver que vai ser um QR Code que vocês vão escanear. Algum de vocês já conhece, vai ter um sitezinho onde a gente vai poder interagir com algumas perguntas e respostas, só para a gente ter
uma percepção, uma ideia da percepção de vocês sobre alguns temas, tá? O questionário é totalmente anonimizado e ele é feito para fins didáticos, tá? Não tem nenhum registro disso aqui. Então, vamos lá. Vou pedir a vocês que escaneiem, utilizem o celular de vocês, escaneiem esse QR Code, e aí ele vai aparecer no celular de vocês um questionamento, não, uma telinha. Sejam bem-vindos à dinâmica e pressionem um joinha. À medida que isso for acontecendo em tempo real, a gente vai conseguir ver aqui as pessoas conectando e a gente vai ter uma ideia enfim, a gente vai poder interagir com algumas perguntas e respostas aqui só para a gente ter uma ideia de maturidade. A gente tem 50 pessoas na reunião. Na hora que a gente atingir um número aqui, enfim, de 30 ou um pouquinho mais do que isso, a gente vai passando. Já temos 20 pessoas. Esse mecanismo é bem legal, ele promove uma interação bem interessante entre os participantes e permite que a gente consiga trocar uma ideia de uma maneira mais produtiva. E eu acho que, mais do que isso, ele gera identificação. A gente consegue ver entre os pares o que cada um, assim, todo mundo vai identificar dores comuns, né? Então, dores comuns. Beleza, a gente está bem próximo aqui de 30 pessoas e tal. Ah, excelente. Muito bom. Eu vou, no próximo slide, eu vou manter o QR Code na tela. Se alguém perdeu, se alguém tiver alguma dificuldade, é só digitalizar novamente. A primeira pergunta que a gente vai trazer para essa dinâmica, aqui, você vai ver que a hora que eu mudar o slide aqui, vai mudar aí na dinâmica para vocês, é qual a sua maior preocupação hoje no seu município quando a gente fala de cibersegurança? Vocês vão ver que vai aparecer aí para vocês uma tela para sugerir 3 palavras, e isso vai aparecer aqui para a gente como uma nuvem de palavras, né? É aquele conceito, na medida que vocês forem respondendo, ele vai aparecer aqui, tipo, os temas mais relevantes ou os temas que vocês identificaram como mais relevantes aí para a gente não discutir, mas para a gente ter essa percepção comum, como é que vocês estão visualizando isso, né? Então, olha aí, já apareceu infraestrutura, capacidade técnica, custo, invasão, dados, né? Dados continua no centro, contingência, sequestro de dados, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, invasão, né? Engenharia social é um tema interessante também, finanças. E aí é bem legal. LGPD é um tema convergente, extremamente relevante, né? A gente consegue ver que várias das nossas preocupações e o quão amplo é esse tema e que muitas das vezes a gente pensa em comum, né? A gente olha, a mesma preocupação que eu tenho, um colega do lado tem, um colega de outro município tem, um colega de outra secretaria tem, né? E o quão rico é esse tema. A gente tem ali alteração de dados, vazamentos, LGPD é um tema bem relevante, né? Segurança de uma maneira geral, a gente tem ali infraestrutura, perda de dados, vulnerabilidades, também é um tema bem interessante a ser explorado. Legal, isso daqui é só para a gente ter um panorama de que o quão vasto é esse tema e quantos encontros desse a gente precisa para abordar todos os aspectos disso, né? Cada um desses daqui daria um workshop. Eu vou passar para o próximo por uma questão de tempo, mas eu acho que vocês entenderam bem como é que funciona essa dinâmica e é bem legal a gente ver o resultado disso na prática. A gente teve 70 respostas. O próximo é uma pergunta que a gente se faz normalmente, né? Se o seu município, a sua instituição, ela está preparada para responder um incidente cibernético de grande porte, né? Aí a gente vai vendo que na maioria ali as pessoas vão respondendo sim, não, em parte. Também vocês fiquem à vontade se preferir não opinar e tal. Mas esse é um desafio comum, a gente ter a visibilidade, a gente ter a segurança de que o nosso município ele está, ou a nossa instituição, ele está preparado para responder um incidente cibernético. O autoconhecimento, né, a autocrítica é o primeiro passo para a gente evoluir em qualquer cenário de gestão, né? Então é importante ver que tem municípios que se sentem preparados e isso é muito bom. Eles podem ser, né, referência para os outros, né, e para as outras instituições nessa questão. Tem muita gente que precisa de apoio, né? 48% dos que responderam. E tem gente que está caminhando, que faz parte do jogo também. Tem gente que está ali em parte, então já evoluiu algumas disciplinas, já tem algumas coisas que precisam continuar evoluindo. Mas a gente percebe aqui que a gente tem um desafio muito grande e que a gente também tem muita gente capacitada dentro do nosso próprio ecossistema para ajudar a gente, né? A gente tem 17% de pessoas ou equipes ali habilitadas a responder e que podem ser referências para as outras, tá?
A próxima pergunta aqui, ela é um pouquinho mais, ela é uma questão um pouco mais de nivelamento, para a gente ter uma ideia da maturidade, para a gente dividir aqui entre pares como a gente percebe a maturidade das nossas instituições em algumas disciplinas que são críticas para essa parte de gestão de segurança da informação, né? De uma maneira geral, de segurança da. Então, a gente tem as disciplinas de segurança da informação, as disciplinas de gestão de dados pessoais, as disciplinas de continuidade de negócio, toda a parte de gestão de risco e resposta a incidente. Vocês vão ter aí uma gradezinha onde vocês vão poder colocar o nível em que cada uma dessas disciplinas estão evoluídas dentro do município de vocês. E aí a gente vai conseguir ter uma visão geral como é que é a percepção, né, dentro de cada município, como é que isso tem funcionado. Isso daqui é muito interessante, porque a gente vai ver que, pelo menos a minha expectativa é que, eventualmente, gestão de dados pessoais esteja um pouco mais maduro, porque é uma disciplina que recentemente ganhou, em função da NPD, da própria LGPD, está um pouco mais regulamentada e que os municípios e todas as instituições públicas têm se empenhado um pouco mais. Mas a gente vai ver também que outras disciplinas que são convergentes, como gestão de risco, continuidade de negócio, geralmente elas vêm na esteira dessas outras disciplinas, tá? Então, num cenário médio aqui, vamos falar assim, a gente entende que o nível de maturidade das nossas organizações ele está ali na metade, né? A gente está 50% compliance nessas disciplinas, o que é muito bom, quer dizer que, de uma maneira geral, a gente observa a necessidade da existência delas em todos os lugares, mas a gente ainda tem bastante coisa para evoluir. Tá bom? E para finalizar também, para não ficar cansando vocês, aqui é a última questão que vai aparecer aí, a interação para vocês, né? É só para a gente elencar, tentar elencar aqui quais são os principais desafios que a gente entende no nosso município. Vai aparecer um gridzinho para vocês, onde vão aparecer essas disciplinas, né? Ausência de pessoal e tal. E aí você pode falar, olha, a minha maior dor aqui é ausência de pessoal, a minha maior dor aqui é falta de investimento, a minha é conscientização e cultura. E aí a gente vai ter uma percepção do senso comum, né, de qual que é o maior desafio para a gente nessa parte de gestão de cibersegurança. Aí a gente vê que investimento também é uma questão que pesa bastante, né? Governança e risco. E o bacana dessa dinâmica é que vai trocando, né? Você vai vendo que, à medida que as pessoas vão votando e vão interagindo, a pontuação ela vai trocando ali. A gente continua com cultura e conscientização, que realmente é um desafio muito interessante e que ainda é o primeiro lugar ali, alternando entre investimento, cobertor é curto para todo mundo, né? Ferramentas e contratações também é baixo, aí investimento subiu. É assim, parece uma corrida, né? Mas a gente vai vendo que os desafios eles são comuns a todos, né? Então, dos colegas que responderam, a gente já tem, para essa última resposta aqui, 20 colegas que responderam. Então, a gente tem esse cenário que realmente investimento, conscientização, ausência de pessoal e tal, né? E uma coisa que é interessante é que só para a gente observar, a gente vê que ferramental ele acaba indo um pouco mais para baixo, né? Então a gente precisa observar isso também, né? Às vezes não é só ferramenta, não é só solução de tecnologia que resolve. Bem legal, bem legal. É isso, pessoal. Então, assim, isso aqui era só para a gente quebrar o gelo e para a gente começar o assunto. Eu tomar 5 minutos aí dos 20 que o Daniel me deu para falar. Vamos voltar lá para o PowerPoint e começar. Agradeço vocês a paciência aí de fazerem esse experimento comigo. Acho que no Zoom ele ficou um pouquinho mais lento, mas foi legal. Deu para a gente conversar bastante. Então, vamos lá. Só confirma para mim, Mário, por favor, se voltou o PowerPoint, por gentileza. Voltou. Certinho. Beleza. Então, beleza. Vamos começar aqui falando rapidamente de um cenário de cibersegurança geral. A gente sempre vai partir do geral para o específico, tá? Então, quando a gente fala de incidentes de cibersegurança, a gente está falando aqui de lá em 2020, esses dados são do IBRASPD, a gente teve um certo número de ataques aqui, a gente estava no meio da pandemia, também era um cenário, né? Isso começou a tomar uma notoriedade, a gente ganha a mídia, a gente vê incidentes disso, isso começou a fazer parte do nosso dia a dia. Aqui tem vários casos relevantes, Braskem, do próprio STJ, teve Embraer no mesmo ano e tal. O que a gente percebe é que no próximo ano, em 2021, isso começa a alastrar de uma forma assim imensa. Então a gente tem casos emblemáticos, como os da loja Renner, que ficaram parados, tiveram que fechar portas. A gente percebe que aqui tem muito mais instituições agora também privadas do que só as públicas. A gente continua tendo Justiça Federal impactada,
municípios, órgãos governamentais impactados. Mas em 2022, que é um dos últimos dados que a gente tem, a gente percebe que isso alastrou. Então, isso deixou de ser um problema situacional e foi desmistificando várias coisas. Isso desmistificou de que a equipe não estava preparada, isso é falta de investimento, isso é não sei. Isso aconteceu com todo mundo. Aconteceu com estruturas maduras, aconteceu com estruturas que não eram tão maduras, aconteceu com empresas de varejo, com instituições, com bancos, com municípios. Então, todo mundo foi obrigado a repensar cibersegurança de uma maneira geral. E o que mudou, basicamente? O que aconteceu, né? Antigamente, a gente tinha um modelo de proteção que era centrado no usuário estar dentro de uma instituição e eu protegia a instituição e tudo ali, um conceito que a gente chama de perímetro, como se a gente construísse muros em volta. Só que a nossa dinâmica mudou. Com a pandemia, todo mundo foi trabalhar remoto. O jeito que a gente interage com o cidadão, com a sociedade, com produtos e serviços mudou. A gente interage do mobile, a gente interage de casa. Eu estou fazendo essa apresentação de casa, eu acredito que vocês também, vários, estão assistindo de casa, enfim, né? Então, não só a gente percebeu isso, como os hackers, os ofensores, né, e todo tipo de ação maliciosa digital também percebeu isso. Então, a instituição, digamos, a barreira física da instituição, a localidade, deixou de ser um parâmetro de proteção e quem virou parâmetro de proteção é a gente. Eu trabalho do meu celular, assim como vocês trabalham no meu celular. E esse paradigma, ele já era um conceito, mas ele foi alavancado pelo cenário da pandemia, que, enfim, dispensa comentários, e que, olha, ou era assim, ou a gente não operava. Eu estou falando desde entrega de serviços, até atividades administrativas, até a interação social mesmo, né? Então, isso alavancou uma série de recursos tecnológicos e a gente foi muito rápido para esse modelo, porque precisava ir, isso é inquestionável, mas também deixamos muita coisa em aberto para ser tratada. Mas e o cenário geral de cibersegurança, como é que tá? A gente percebe que, assim, vocês devem ver todos os dias manchetes no jornal, quantidade de empresa atacada, mais um vazamento de dados, mais uma empresa sofreu ataque de ransomware e tal. E algumas estatísticas relevantes trazem a gente que, assim, 73% dos ataques de ransomware no Brasil foram bem-sucedidos. Ransomware é aquele ataque, né, que quando a pessoa, o invasor, ele entra, ele criptografa seus dados, ele impossibilita você a usar seus próprios dados, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais como isso impacta, como isso acontece e como isso impacta na realidade dos municípios, né, e de qualquer tipo de serviço público ou de instituição, tá? Então, isso virou um negócio. Existem pesquisas do Banco Mundial falando que os riscos de cibersegurança são o sétimo risco mundial a ser analisado. Então, assim, tem riscos de guerra nuclear, riscos de quebra do sistema financeiro. Os riscos de cibersegurança entraram nessa lista também, e faz todo sentido, né? Enfim, porque a gente parou de operar digitalmente, param várias instituições e vários cenários de uso da sociedade. Mas e no contexto do município? O que a gente tem observado? Tem pesquisas recentes, um artigo bem interessante, depois, quem tiver interesse, eu divido a fonte, falando que foram mais de 300 municípios atacados nos últimos 3 anos. Aqui eu tirei alguns highlights de matérias na internet, enfim, mencionando prefeituras, cenários de crise voltados a prefeituras, né? E explicando também que, assim, este cenário ele é inerente a qualquer organização, seja ela grande, média, pequena, prefeitura, governo estadual e tal. E, por último, aqui a gente tem uma recente até uma ação onde os atacantes eles pegaram o site da prefeitura e direcionaram para sites de Bitcoin e tal. Então, assim, desde ataques onde realmente você compromete dados até ataques onde você só gera esse tipo de desgaste institucional à imagem, acontecem com prefeituras e com instituições municipais. E o que a gente percebe, que esse artigo traz muito bem, é que, assim, e isso também é um cenário comum nas organizações públicas, elas acontecem em todos os tipos e portes de organizações e a gente ainda tem muito problema de notificar e de identificar. Então, assim, existe ainda um preconceito da gente abordar esse assunto entre os pares, de notificar um CETIR-Gov, de avisar as instituições, né, das forças policiais para apoiar. Então, ainda rola um constrangimento com relação a isso. Que a ideia desse bate-papo aqui é a gente também desmistificar. É um problema, a gente tem que botar o problema no meio da sala e discutir sobre ele, nada mais do que isso, tá? Trazendo para um contexto, esse é o único corte um pouco mais técnico que a gente vai fazer na apresentação, que é explicar para todo mundo como funciona um ataque de ransomware. Ransomware é aquele ataque onde o atacante sequestra seus dados e inviabiliza o uso da sua instituição.
Basicamente, para a gente entender essas etapas, aqui nós não vamos aprofundar tecnicamente, mas você tem a sua instituição operando, então você tem computadores, sistemas, data center, e você tem um hacker que, por um cenário, sei lá, seja uma insatisfação, ele quer ganhar um status pessoal dentro da comunidade hacker, ele tem é um funcionário ou um terceiro insatisfeito, um prestador de serviço insatisfeito. Existem diversas motivações, ou simplesmente pelo prazer de fazer o mal, ele começa a prestar atenção na sua instituição, né, que é o que a gente chama de reconhecimento. Numa segunda etapa, ele envia ali artefatos maliciosos ou faz sondagens específicas em cima do teu sistema, para saber o que você tem de sistema vulnerável, o que você tem de coisa antiga. E acreditem, hoje com o chat GPT, com o YouTube, ele vai lá e pergunta, olha, me fala as vulnerabilidades do Windows 10. Aí ele fala, me ensine a explorar as vulnerabilidades. Enfim, então existem vários mecanismos. Não, antigamente era uma coisa especializada, hoje ainda é, mas hoje é muito mais, esse conhecimento está muito mais exposto e muito mais fácil de ser acessado. Depois que ele faz essa fase de preparação, ele coloca agentes dele maliciosos dentro da instituição para ficar espionando, né? Até que ele encontra uma credencial ou um elemento que permite ele, vamos colocar aqui, vamos fazer uma metáfora, a chave do portão da casa. Pronto. Ele, ó, fiquei rondando, achei a chave do portão, descobri onde você esconde. Depois que ele descobriu, ele entra na casa com essa chave do portão. Beleza, ele entrou dentro da casa, que é dentro ainda dessa parte de execução, ele vai ter acesso a todos os cômodos. Então, tendo acesso a todos os cômodos, ele vai se preocupar em como acessar o cômodo de maior valor, que seria o nosso data center, a nossa fonte de dados, seja na nuvem ou no data center do próprio município ou da instituição. Tendo acesso a essa credencial, ele vai acessar o cofre. Então, lá dentro, ele vai pegar o que ele quiser ou ele vai destruir o que ele quiser. E é assim que funciona. Na medida que ele destrói o que ele quer, a cadeia ela se inverte e tudo que estava disponibilizado nesse ecossistema é inutilizado. Então, na maioria dos casos, essas ações elas acontecem durante meses até o ataque ser realmente deflagrado, né? Os gestores e a gente, de uma maneira geral, os líderes de negócio, eles são surpreendidos com a disponibilidade dos sistemas e quando vai se investigar, o resultado é a indisponibilidade geral ou parcial e tal. Isso acontece de diferentes formas, diferentes técnicas de engenharia social para conseguir dados e conseguir enviar esses artefatos, mas na prática é isso que acontece e é dificilmente muito complexo identificar a fonte ou o autor disso, mesmo com o envolvimento de forças policiais, eles são extremamente especializados em mascarar rastros, esse tipo de coisa. Tá? E o cenário final é o comprometimento de toda a organização ou de assuntos ou de partes relevantes dela. E o gestor, como é que fica? Acredito que a gente deva ter alguns colegas aqui que já passaram por isso, eu já passei. Não é uma situação legal, mas a gente fica perdido, em especial porque a gente não tem sido preparado enquanto gestor para isso. Você não sabe para que lado correr, você não tem um protocolo definido, né? Até as próprias forças de segurança dos estados, as federais também, estão se capacitando a lidar com isso, a ter um protocolo. Olha, primeiro você coleta evidência, depois você faz isso, depois você começa a recuperação, né? E o que a gente precisa trazer aqui para a nossa discussão? É que a preparação e parceria e conhecimento são fundamentais para a gente sair do outro lado. Não tem como outro, gente. A gente tem que se preparar, a gente tem que saber com a rede de parceiros que a gente pode contar, sejam elas de instituições públicas ou privadas, e a gente tem que ter conhecimento. É o que eu falo sempre para quando a gente vai falar sobre esse tema, é assim, a gente tem que aprender a se desesperar com calma, né? Para a gente ter um norte, para a gente conseguir recuperar o negócio. E como é que isso repercute na sociedade, né? São essas cenas que a gente costuma ver, sistemas fora do ar, sistemas indisponíveis, cidadãos insatisfeitos, filas aumentadas, indisponibilidade de todo tipo de serviço, né? A ausência de atendimento que a gente considera crítico, imagina o impacto disso num posto de saúde, né? No sistema de recolhimento fiscal, num sistema numa empresa de trânsito municipal, enfim, em diversos aspectos, os desdobramentos sociais disso, eles geram muito mais prejuízo do que o que a gente consegue metrificar com dinheiro, na escala financeira. Né? Eu me lembro de um caso no STJ que a gente citou durante a crise, que era o STJ tem um plano de saúde próprio, e quando a gente ficou indisponível, ficamos indisponíveis por 7 dias. Tinha alguns colegas que precisavam de autorização para fazer alguns exames e autorização para fazer cirurgias. Um cenário que é igualmente comum em prefeituras, vamos colocar em hospitais municipais, postos de saúde, centros de pronto atendimento e tal. E por estar sem sistema, isso virou um problema, assim, virou um item de prioridade, né?
Então, né, e eu acredito que vocês, pensando no contexto de município e tal, vocês tenham inúmeros outros exemplos e como isso poderia impactar no dia a dia e na percepção da sociedade, né? Então, o que a gente traz é que, assim, a questão da cibersegurança, ela deixou de ser uma questão técnica, e é isso que a gente quer deixar claro aqui. É muito legal falar techniquez, mas ela é um elemento crucial, e como o Daniel muito bem disse, estratégico para a gente garantir a cidadania, né, e demonstrar respeito pela nossa comunidade. É isso, o serviço tem que estar disponível. Se a gente optou por digitalizar aquele serviço e tornar ele mais acessível para o cidadão, a gente tem que garantir também elementos que aquele serviço fique no ar. Tá? Então, e proteger ele da melhor forma possível. Tá? Mas e aí, como é que a gente vai fazer isso, né? Aqui eu vou passar um pouco mais rápido essa parte, porque ela tem bastante conteúdo, mas assim, a gente precisa pensar numa estratégia, numa maneira de como repassar para os nossos gestores, né? Como que a gente está protegendo o nosso município e como é que a gente vai montar uma estratégia para proteger o nosso município dessas ameaças cibernéticas atuais. Então, considerando o cenário de capilaridade, de estruturas distribuídas, né, de atuação, seja numa campanha de vacinação, que você tem que montar um posto de saúde, um posto de vacinação no estacionamento, até uma escola em zona rural, a gente tem que pensar numa estratégia que seja capaz de abordar ou de contingenciar todos esses cenários. Então, é importante, primeiro, nessa estratégia, uma abordagem institucional, que é sensibilizar os gestores de que é necessário viabilizar investimento, estrutura, capacitação, né? Explicar os riscos. Por isso a gestão de risco, a gestão de continuidade de negócio são tão importantes, né? É importante também a gente abordar critérios de cultura organizacional. Então, com certeza vocês vão ter dentro da instituição de vocês áreas que conseguiram transformar a cultura da instituição. Então, quando eu digo transformar a cultura, é desde pequenos hábitos até realmente envolver toda a cadeia que entrega um serviço, seja ela que envolva um terceiro, um prestador de serviço, um outro órgão, né, governamental e tal, envolver todo mundo na mesma sensibilização. Se você está preocupado e o seu parceiro não está, e ele manipula dados seus, seu parceiro de negócio, ele manipula dados seus, você está igualmente exposto. E quem é responsável, o pessoal da LGPD vai poder falar muito melhor do que eu sobre isso, você é igualmente responsável. E a parte de segurança de TIC, que é a parte operacional, que é uma parte que geralmente a gente aborda, assim, esses temas ele é trazido como prioridade, mas eu realmente considero que ele é só consequência dos outros e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Para a gente dar continuidade aqui, sobre essas três perspectivas, a gente teria todos esses assuntos aqui para abordar, mas o tempo hoje aqui é escasso, eu vou tentar fazer só alguns pontos aqui para a gente, para mencionar que eu considero crítico, né? Quando a gente fala no componente institucional, eu acho extremamente relevante a gente desenvolver um diálogo claro e objetivo com a alta administração, sem tecniquez. Não adianta você falar de ameaça, de não sei o que, você tem que chegar e botar isso em linguagem de negócio. Linguagem de negócio é impacto para a sociedade, impacto para o município, impactos políticos, qualquer item que sensibilize e traga o seu decisor para uma realidade em que ele consiga perceber a existência real daquele risco e a estrutura que você precisa para aquilo, né? A gente precisa entender também que terceirização ou subcontratação não resolve tudo, né? De uma maneira geral, essas empresas trabalham na nossa ineficiência de fiscalização. Então, você tem que estar preparado para contratar e para fiscalizar, porque você precisa garantir que está sendo feito o que você esperou, né? Então, isso é muito importante. E o envolvimento vamos dizer assim, a conexão com a comunidade de cibersegurança. Então, a gente está falando aqui desde as forças de segurança policiais, que praticamente em todos os estados, né, já possuem delegacias especializadas, corpo técnico especializado, a gente tem o CETIR-Gov, tem a a SGD do Ministério agora está no Ministério, acho que da Inovação. Enfim, que tem iniciativas bem legais que vale a pena a gente seguir. E, por último, aqui nesse pilar que eu acho importante, é fazer um gap análise, que nada mais é do que uma análise crítica. Tem metodologias que promovem isso, para saber em que estágio dessa jornada você está. E para você priorizar. Falar, olha, eu estou pior nessa disciplina, então, poxa, o recurso que eu vou pedir para esse ano, porque o cobertor é curto, eu vou botar aqui. Ah, eu estou pior nessas duas disciplinas, vou dividir o recurso aqui. Isso é muito importante, tá? Na parte de cultura organizacional, a gente precisa ter claro que essa jornada ela é de longo prazo. Você não vai virar uma chave, vai fazer uma contratação, vai trazer uma consultoria que vai resolver os seus problemas. Não, você vai ter que pensar nisso de uma maneira de longo prazo. Você vai ter que pensar como as suas iniciativas
vão ter continuidade em transição de gestões. Por exemplo, no judiciário a gente troca de presidente no tribunal de 2 em 2 anos. Então a gente tem que fazer um plano, né, de que, e isso é uma dificuldade, que, enfim, a troca de governo é uma realidade para todos nós aqui, gestores públicos, que a gente tem que considerar e a gente tem que pensar. Então, falar, ou eu faço um projeto curto, ou eu combino com os gestores, ou eu, enfim, tem que pensar em como transicionar e dar continuidade nessas iniciativas para que elas sejam iniciativas de Estado e não de gestão. Isso é extremamente relevante, né? Porque isso aqui, vocês vão ver, a gente vai ter que fazer isso daqui nos próximos, pelo resto da nossa vida, assim, pelo menos eu espero, porque realmente é um cenário que não para de crescer e a gente está cada vez mais digital, né? Não preciso nem falar. É, a gente já tinha falado um pouquinho antes sobre isso, que a cibersegurança tem que fazer parte do dia a dia da organização, então é importante que a gente aborde como transformar isso numa realidade. Eu vou usar um exemplo mínimo, mas que para a gente foi de um grande aprendizado no tribunal. A gente tem uma área socioambiental que ela, enfim, reduziu a quantidade de impressoras, trocou copo de plástico por copo de vidro, agora a gente faz descarte consciente de lixo, até em contratações e tal. E isso, para a gente, para nós que somos uma casa muito tradicional e muito hierarquizada, foi um gigantesco aprendizado, porque a gente encostou com o pessoal da socioambiental e falou: olha, como é que você transformou a cultura? Como é que você foi lá e convenceu uma pessoa que está fazendo aquilo há 20 anos de um jeito a fazer de outro? E tal. Ela falou: olha, vou te dar aqui umas unidades que são mais suscetíveis à mudança, que são mais inovadoras. O tribunal tem diferentes públicos, então tem um público mais gerencial, que é mais afeito a esse tipo de estímulo. Eu tenho um público que acabou de entrar no concurso que só vê mensagem no WhatsApp. Eu tenho um público aqui que é mais tradicional, que só lê e-mail e intranet. Então, tenham esse insight, aprendam com um nicho de excelência dentro da sua casa mesmo, uma secretaria, um departamento, as coisas que são positivas. Isso vai ajudar vocês bastante a alavancar essas iniciativas. Por fim, na parte aqui operacional, a gente tem um conceito que é fundamental para mim, que é fazer o básico com extrema qualidade. Então, a despeito de discutir novas tecnologias, tendência, que é prazeroso, mas vamos fazer o básico bem feito. Então, assim, cuida do seu backup, garante que o seu backup está íntegro, que é um dos itens que está aqui embaixo, né? Garante que você está atualizando o que precisa ser atualizado, que os controles básicos de segurança estão sendo implementados, né? Não romantize contratações. Contratações é um meio de alavancar isso daqui, mas não é a solução integral dos seus problemas, nem é uma transferência de responsabilidade. Você continua tendo que gerenciar, continua tendo que fiscalizar, continua tendo que gerir, né? E capacitação é fundamental. Então, assim, você precisa, sejam capacitações estruturadas, pagas, ou bate-papos como esse, de comunidade, fóruns e tal. Você precisa estar atento ao que está acontecendo, né? Os dramas são comuns, as dificuldades são comuns. O problema que você tem de implementar ou de dar segurança para um cenário X de negócio, muito provavelmente outra prefeitura já enfrentou, e você pode encurtar caminho simplesmente conversando, né? Não precisa reinventar a roda. Beleza? E depois que você fez isso, imaginando que, não que seja simples de maneira alguma, eu imagino que é um desafio em que eu me incluo também. O fato da gente explicar isso aqui não quer dizer que eu tenha todas aquelas disciplinas implementadas. Eu batalho dioturnamente para que todas aquelas capacidades também estejam na minha instituição. Mas a gente também pensou numa estratégia de como manter essa roda girando, porque no nosso caso em específico, eu acredito que seja a realidade de vocês, quando você, em alguns cenários, quando você passa por um incidente, existe um estímulo rápido, vamos resolver, não quero mais passar por isso. Mas depois essa iniciativa tende a se acomodar, né? Então a gente precisa garantir que esses estímulos iniciais, seja porque tinha um gestor mais engajado, seja porque vocês passaram por um incidente, seja porque era uma gestão mais favorável, você consiga criar elementos na sua organização que mantenham essa roda girando, né? Então, isso passa pelo quê? A gente vai passar aqui muito rapidamente. A gente passa por uma definição de uma estratégia clara. Então, realmente, você precisa definir uma estratégia. Olha, eu vou priorizar esses e esses controles, vou usar essa e essa metodologia. Quem vai ser responsável por isso? Papéis e responsabilidades. Então, muito provavelmente você vai ter um time de gestão estratégica interessado, você vai ter o time de proteção de dados pessoais interessado em contribuir. Mas qual que é a responsabilidade de cada um? O que cada um vai fazer? Quando tiver um incidente, quem que vai responder? Né? A gente precisa cuidar das pessoas, então precisa pensar em estratégias de retenção, né? Capacitação é fundamental. A gente sabe que o mercado está aquecido, então manter servidores, mesmo servidores públicos, é extremamente difícil, né? A gente percebe que muitos servidores têm optado por sair da instituição para trabalhar em instituições privadas,
principalmente com o advento do trabalho remoto. Então, é importante olhar por esse paradigma também, né? Olhar os pontos de sobreposição e sombreamento. Aqui, basicamente, é cachorro de dois donos morre de fome. Então, assim, é um dono, você vai ser o dono de cuidar da gestão de dados pessoais, então tá contigo. Estou aqui, te apoio com os meus processos, mas tá contigo. Ah, a resposta a incidente é contigo, o planejamento estratégico de segurança da informação é contigo, continuidade de negócio é com vocês. Então, né, definam isso. Parcerias dentro e fora da organização. Então, um pouco disso que eu falei, ninguém faz nada sozinho, isso não é uma mudança de chave. Então, entenda que você vai precisar de apoio da área de gestão estratégica, da sua área de comunicação social, que são fundamentais, né, para entender os seus públicos e como se comunicar com eles, seja se comunicar com o cidadão, seja se comunicar com o seu público interno, né? E fora da organização também, busque sinergias com as forças policiais, os grupos na comunidade, esses próprios bate-papos aqui fomentados pela FNP, né? Esteja atento a isso, né? É preciso uma estrutura também dedicada à cibersegurança, então precisa decidir a subordinada a quem ela vai ficar. Existem discussões filosóficas sobre isso daqui, se ela fica subordinada à TI, ela perde independência, se ela fica fora da TI, ela tem dificuldade de alavancar iniciativas, isso é um papo para muito chopp e batatinha, os dois modelos têm relevância e têm sua beleza e sua tristeza, tá? E recurso em investimento. O cobertor é curto, né? E a gente sabe que a gente precisa priorizar, pensar, especificar bem, fiscalizar bem as contratações que a gente especificou, né? E pensar nesse cenário de contratação e terceirização como uma maneira de viabilizar, mas não tirando da gente a responsabilidade por cuidar do ambiente e ser responsável pelas entregas. Tá? No final das contas, até do ponto de vista administrativo, quem é responsabilizado somos nós, servidores, né? E aí, resumindo, a gente tem aqui basicamente 5 considerações que a gente acha chave para a implementação de uma estratégia bem-sucedida, que é só um complemento e um arrazoado de tudo isso que a gente conversou, que eu considero essencial. Primeiro, conhecer mais o negócio em seus diversos contextos. Então, vai entender como é que um usuário lá na ponta usa o seu sistema, vai entender qual é a dificuldade dele de implementar um duplo fator. A gente teve desde cenários, falando de duplo fator, da gente ter é, até a nossa área de acessibilidade ajudou muito. A gente tem que considerar coisas que inicialmente a gente não tinha previsto. Falar, olha, a gente tem deficientes visuais no tribunal, a gente precisa prover meios de segurança para eles que não dependa do duplo fator, porque ele tem dificuldade de acessar ali a aplicação. Pô, vamos ter que pensar num cenário para isso. A gente tem unidades remotas que não se conectam diretamente. Como é que a gente vai prover segurança? E você precisa entender do seu negócio, você precisa entender o que você entrega, você precisa sentar lá do lado do cara e entender a dor dele, né? O desabafo do cidadão quando um serviço não é entregue, quando o sistema fica fora e tal, para você pensar em cenários de contingência e para poder transferir não, é, é, transparecer e repassar esse risco para o seu gestor, né? Adotar uma estratégia de ganha-ganha, então isso não é, como eu disse, não é uma virada de chave. A gente tem, principalmente nós que somos os profissionais de TI, que temos uma formação um pouco mais cartesiana, a gente tem uma ideia de que assim, só vai funcionar desse jeito. Não, as mudanças têm que ser paliativas, elas têm que ser graduais, elas envolvem cultura, né? Então é importante se comunicar bem, entender que, poxa, não dá para implementar no município todo. Vamos começar implementando ali naquela região, depois vamos para essa região, depois vamos para essas secretarias. Enfim, pensem nisso, né? Porque um erro nessa percepção, ela custa o rollback de um projeto. Se você ativar alguma coisa que impactar o negócio de uma vez, logicamente você vai receber uma ligação e vai falar, desative isso agora. Né? Então, pensem nisso. Comuniquem-se com transparência e de maneira objetiva. Risco é risco, problema é problema, né? Exposição é exposição. Então, é lógico, ninguém gosta. É muito difícil conseguir uma agenda para dar notícia ruim, né? Vocês irão concordar comigo, mas é necessário. Então, pautem de uma maneira profissional, estruturada, organizada, na linguagem do seu decisor. Não adianta você falar lá que você sofreu um ataque de DOS, não sei o quê. Não vai saber o que é isso. Você vai falar assim, olha, afogaram o nosso site hoje. Pronto, é melhor, entendeu? Tente usar metáforas, né? Normatize as práticas de segurança, criar política, criar procedimento, organizar a vida para você ter claramente os papéis e responsabilidades definidos e a atribuição de responsabilidade. Se quem corrige vulnerabilidade é a equipe tal, isso tem que estar escrito, tá? E defina métricas claras de sucesso e meça. Então, se você definiu que em 6 meses, 2 anos, você vai estar naquele ponto tal, vai medindo, vai acompanhando, faça mudança de rotas e tal, não tem problema. Mas o importante é você saber para onde você está indo, tá?
Então, se vocês chegaram até aqui, né, vocês têm a missão também de nos ajudar a replicar essa mensagem. Basicamente é isso, mas como considerações finais, até porque eu acho que eu já estourei meu tempo, os meninos, o Daniel e o Mário são muito gentis, não me interromperam, mas, assim, o recado que a gente queria deixar aqui no final é que vocês não estão sozinhos, tá? Então, os dramas e as dificuldades e os desafios que a gente expôs aqui e outros tantos que vocês trarão, eles são comuns a nós, gestores públicos, e eles são... eu acredito que a gente pode avançar, né? Junto a gente consegue avançar nisso, e se a gente compartilhar, a gente vai encontrar alguém que já fez alguma coisa, que já deu um passinho a mais que a gente pode usar. É necessário pensar e avançar nas discussões sobre o tema, então não é um assunto que dá para levar para debaixo do tapete. Não tem como mais, assim, como o Daniel bem disse, isso tem que ser pensado, né, o impacto. Na nossa experiência no STJ, nós ficamos 7 dias fora do ar. O STJ julga 300 mil processos mês, né, e eu considero, logicamente, teve um impacto social, mas isso nem de perto é o impacto de você ter um hospital parado, de você ter um posto de saúde que não pode atender, você ter que fechar a escola, enfim, a dimensão que isso pode ter dentro de um município é muito maior, né? Essa jornada é de longo prazo, então não romantize, nós vamos trabalhar muito, nós vamos conversar muito sobre isso em diferentes fóruns, em diferentes ambientes, né? Priorize por meio do diagnóstico de maturidade, então, façam aquilo que eu falei, façam um diagnóstico e priorizem. Não dá para abraçar o mundo. Quando a gente vê um diagnóstico, a gente tem vontade de chorar, é natural. E a gente fala, cara, tem 10 coisas para fazer. Vou escolher duas que eu consigo sair do outro lado e vou fazer, tá? Fique de olho nas iniciativas da FNP. Tá vindo coisa boa por aí. Como o Daniel bem disse, a gente está pensando nisso daqui de uma maneira mais estratégica. Eu acho que a gente vai ter desdobramentos bem legais. Bem, é isso, turma. Só para deixar por último aqui um pouco dessa minha experiência, eu e uns outros colegas, um colega, Rodrigo Almeida, foi secretário nosso de TI no STJ, e o Carlos Ottman está trabalhando com cibersegurança no TSE, também um contexto bem desafiador. A gente escreveu um livro, chama Fui Atacado e Agora, que a gente discute um pouco disso aqui, tudo que a gente conversou. Não é um livro técnico, é um livro para gestores, enfim, para quem é técnico vai se identificar, quem é gestor vai se identificar. A gente fala desde gestão de pessoas até é, como reagir, técnica, como organizar frentes dentro de resposta dentro de um ataque hacker. Se vocês tiverem interesse, vou deixar meu LinkedIn aqui no final, fiquem à vontade, a gente troca ideia, bate um papo, falar sobre isso é sempre um prazer. E por último, né, queria deixar um recadinho meu aqui também, que assim, na minha né, pouca vivência do contexto dos municípios, eu fui office boy na prefeitura de Poços de Caldas por 4 anos, mas isso já tem bastante tempo já. E tal. Mas, enfim, pelo menos eu tive um contato lá, entendi um pouco de como a máquina funciona, né, nesse contexto municipal, mas é que realmente uma prefeitura mais protegida é uma cidadania, né, é uma prefeitura mais segura, é uma cidadania protegida. E é isso que a gente quer, proteger a cidadania e entregar um serviço de qualidade para a nossa comunidade. É por isso que a gente está aqui como servidor público para fazer isso. Essa é a nossa missão. Perfeito. Agradeço demais, mais uma vez, a gente vai entrar aqui na parte de perguntas e os outros colegas também vão falar, os líderes dos fóruns vão falar um pouquinho. Vou deixar os meus contatos aqui, quem quiser escanear, bater o QR Code aí, ótimo. Se não, também depois eu vou compartilhar essa apresentação com o Mário e com o Daniel, eles dividem com vocês, e eu fico à disposição para a gente bater um papo, conversar, e achar um caminho legal junto para as nossas instituições. Vai ser um prazer ajudar. Mais uma vez, obrigado, Daniel e Mário, aí, pela oportunidade. Obrigado ao Diaconias também, amigo de longa data também, que foi prontamente, quando eu dividi esse interesse com ele, da gente conversar um pouco sobre isso no contexto dos municípios também, gentilmente me encaminhou para os colegas aqui para a gente pensar um pouco nesses formatos. Tá bom? Aí devolvo aí para o Daniel para a gente conversar. Peço desculpas, alguns temas a gente realmente falou um pouco mais rápido, mas eu fico à disposição aqui, ou no LinkedIn, ou no meu e-mail, no meu telefone aí. Não tem frescura, é só me bater aí um contato e a gente conversa mais a respeito. Obrigado, vou descompartilhar aqui. Maravilha, Leandro, muito obrigado. Obrigado também por esse link da segurança cibernética com a cidadania, é algo muito importante. A princípio, o pessoal no chat querendo a apresentação, que vai ser enviada para o e-mail de inscrição, então fiquem tranquilos que vocês receberão o material. E agora, sem muita demora, queria passar a palavra para o Newton Moraes, mestre em Direito,
encarregado pelo tratamento de dados pessoais da Prefeitura de Porto Alegre, ex-assessor do Ministério Público do Rio Grande do Sul, professor de Direito Digital e também trata do tema de LGPD. Faz parte do Fórum de Proteção de Dados Pessoais, mantido aqui pela FNP. Então, Newton, bom dia. Bom dia, Daniel. Eu quero agradecer muito a oportunidade. Sempre muito engrandecedor conviver com gente tão capacitada, assim, e ter essas verdadeiras aulas como a gente teve do Leandro. Agradecer também ao Mário pela organização, pelo convite, pelo encaminhamento dessa participação. A Larissa que vai falar também. Nós temos gente aqui, se eu esquecer de algum, por favor, me perdoe, mas de Uberlândia, Rondonópolis, Florianópolis, né, Floripa, Novo Hamburgo, Esteio, Santos, Petrolina, Palmas, Paraupebas, Rio de Janeiro, São Caetano, né, eu de Porto Alegre também, Distrito Federal. Então a gente vê que a gente está, nós estamos aqui em 65 participantes, temos praticamente todo o território nacional compartilhando desse evento, o que dá essa Goiânia também, desculpe, eu não tinha visto ainda, perdoe. Então, isso é muito importante para demonstrar que, como o Leandro falou, nós não estamos, nenhum de nós está sozinho, são questões que acontecem mesmo e vão acontecer, a gente não tem o que fazer. Né, eu falei Rio também, e é uma questão muito realmente assim, ó, de gestão estratégica, e o que eu tenho na nossa percepção aqui de Porto Alegre, e pelo fato até de participar aqui, e vocês conhecem muito bem também o secretário Gustavo Ferenci, que é quem lidera a LGPD aqui em Porto Alegre. O essencial é que a alta gestão, a alta administração compre mesmo esse projeto, compre essa briga também. Porque enquanto, né, que é o que aconteceu, que é o que acontece aqui em Porto Alegre, né, tanto pelo Gustavo, pelo próprio prefeito, pelos outros secretários. Antes disso, eu estava participando da reunião do grupo de governo digital aqui de Porto Alegre também. Então, nós temos a Procempo aqui também muito envolvida. E então, eu acho que se eu puder dar opinião, nesse sentido, assim, de que é essencialíssimo, assim, que a alta gestão realmente compre o projeto, não como caça às bruxas, não como uma forma só de sair buscando culpados responsáveis, mas no sentido de se entender responsável também, aí restringir também um pouquinho o uso de aplicativos, restringir a forma de como trata os dados pessoais também, porque o exemplo é a melhor, ou se não a única forma também de educar, né? Então, eu penso, isso é o que eu penso, eu gostaria de ouvir também os colegas sobre isso. A questão de, realmente, porque com essa cultura, esse comprometimento da autogestão, quando ocorre um incidente desses, a gente não tem, aí que nós teremos, como o Leandro muito bem falou, aí, o desespero com calma, né? Bom, a gente sabe que poderia acontecer, aconteceu, e aí já se tem, então, depois, claro, os planos de resposta, mas já com uma forma menos caótica de responder, e sendo menos caótico, a gente tem mais condições, claro, de repor as questões ao status que era antes. Então, esse caso, desde a autogestão, que aí, sim, nós desenvolvemos, então, a cultura, e aí com ações, os colegas sabem até bem melhor do que eu, tão simples como, né, bloquear a tela, restringir os colegas que trabalham em home, né, saber como se comportar e tal, porque os investimentos são sempre cada vez mais escassos, são investimentos altos, e mesmo que a gente saiba, e até em grande parte o próprio gestor saiba, simplesmente não tem dinheiro para tudo, não tem dinheiro para fazer com a robustez que nós necessitamos. Então, eu queria propor, e mais também já encaminhando a minha manifestação, no sentido de que os primeiros passos, mais relevantes, se os colegas concordam ou teriam alguma divergência, no sentido de que sim, sem dúvida, a capacitação, o desenvolvimento da cultura de que todos são responsáveis, né? A gente faz o P2P, o P2P no sentido assim, né, não é da presidência, mas nós falamos assim do prefeito ao porteiro. A gente não desmerece nenhum porteiro ali, mas todos têm que estar realmente envolvidos, imbuídos dessa necessidade, porque aí nós, como operadores, como quem vai fornecer esses meios e essas dicas, a gente tem a nossa atuação bem mais facilitada, se é que isso pode ser possível, né? Eu quero encaminhar essas considerações e seguir
ouvindo os colegas. Muito obrigado. Newton, muito obrigado. Leandro, tem algum comentário rápido? Senão a gente passa para Não, a Larissa. rapidamente, primeiro agradecer as considerações do Newton, mas dizer que é isso mesmo, assim, a gente só precisa identificar uma linguagem, como eu disse, uma linguagem que o decisor ou que a alta administração esteja mais receptiva e que transpareça esses riscos e essa necessidade. É exatamente isso. Esse que é o nosso desafio enquanto, vamos dizer assim, meio da cadeia, é converter uma necessidade técnica em uma visão gerencial estratégica e consolidar isso. Esse é o nosso desafio. Queria ver se Concordo. algum... Newton, desculpa. Não, eu estava só também redarguindo e dizendo que sim, que é bem por aí mesmo. Eu acho que esse é o único caminho, né, Leandro e colegas, assim, não teria outra forma, porque por mais que se conseguisse investir fortunas, a gente não... Só máquina e só a questão manual frio, manuaizinhos frios e tal, isso não funciona. Tem que ser... E falaste muito bem a linguagem, né, conseguir falar a linguagem que né, do P2P que todos entendam, né? Porque também não, nem o prefeito e nem o porteiro eles dominam isso, mas sabem dizer, olha, bloquearam, invadiram, coisas mais singelas assim. Muito obrigado mesmo, eu acho que é bem por aí, Leandro. Obrigado. Queria ver se algum participante tem alguma pergunta. Não foi feita nenhuma pergunta aqui no chat. Aqueles comentários já foram rapidamente respondidos, mas eu queria ver se alguém tem alguma... Se alguém tem alguma pergunta. Se tiver, poderia levantar a mão, por gentileza. A gente teve um probleminha com a Larissa, ela está entrando. Em alguns minutos ela se junta a gente. Se não, Leandro, se você saber também se você tem algum outro, aproveitar, desdobrar um pouco mais alguma outra fala que o tempo inicial não lhe permitiu. Não, eu acho que só explorando um pouco mais essa questão da conscientização, que é tão relevante, pensar realmente, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem tantas mídias e que é tão, vamos dizer assim, a gente é tão carente é tão difícil de reter a atenção do usuário, seja ele em qualquer nível, é pensar numa abordagem multidisciplinar mesmo, assim, a gente, nas nossas experiências, a gente percebeu que a gente só não usou TikTok ainda para se comunicar com o usuário, mas, assim, WhatsApp, vídeo no YouTube, Reels, Instagram, tal, e sempre numa linguagem um pouco mais gamificada, tipo essa dinâmica que a gente fez hoje, não infantilizada, isso tem uma diferença muito grande, né? Você trazer uma abordagem um pouco mais acessível, numa linguagem acessível, e uma coisa, só para dividir com os colegas, uma coisa que tem feito muito, surtido muito efeito, é trazer temas do dia a dia dos usuários, de uma maneira geral, para a discussão. Então, a gente vai falar hoje de fraudes bancárias, e aí eu explico a relevância de usar um duplo fator. A gente vai falar de proteção de crianças e adolescentes na internet. Eu trago um especialista, ele fala sobre isso para o público, e ali eu combino com ele, eu falo, cara, dá um briefingzinho adicional falando, olha, não acesse qualquer site, fique atento, não sei o quê. Então, assim, você vai embutindo algumas mensagens que você considera relevante para a sua audiência, em temas que são comuns a todos. Então, é muito mais fácil eu trazer e engajar a gente fazendo uma palestra sobre fraudes bancárias do que eu falar, venha conhecer a nova política de segurança da informação. Vai dar zero de quórum. Pode ficar tranquilo que vai dar zero. Você vai zero. Só vai o pessoal da sua equipe porque eles são obrigados, né? Porque eles não querem ficar mal com o chefe. Mas pensem nisso, pensem em temas. A gente está fazendo agora um sobre apostas online, ensinando os usuários a se protegerem de apostas online. Pensem em contextos do dia a dia onde seus usuários estão inseridos e como você pode levar a mensagem de segurança da informação para eles lá. Se eles conseguem ver a relevância de um duplo fator para acessar um banco, se eles conseguem perceber que existe um risco de vazamento de dados ao usar um aplicativo de apostas online, a chance dele ter um pensamento crítico sobre os seus sistemas e sobre a sua realidade de trabalho é muito maior. Leandro, a gente tem uma pergunta aqui no chat, se existe alguma certificação que você considera importante para os profissionais de cibersegurança. Olha, assim, de uma maneira geral, o mercado oferece diversas linhas de capacitação. Então, a gente tem linhas, desde linhas de capacitação mais
gerenciais, que são algumas certificações que chamam CISP e CISM, Certified Information Security Professional, Certified Information Security Manager, até certificações mais técnicas. Isso vai do apetite de cada um. Então, assim, em alguns momentos da minha carreira eu achei mais interessante ser mais técnico. Hoje eu faço alguns mais gerenciais. Então, as técnicas você tem Ethical Hacker, você tem a Forense Analytics, que é para fazer, executar atividades forenses. Então, depende do momento da carreira que você está e da sua preferência mesmo. Mas o mercado oferece uma gama muito grande. Lá no meu LinkedIn, recentemente, eu publiquei que uma instituição que chama ESIL Council, que faz essas certificações de Ethical Hacker, tem alguns cursos gratuitos, introdutórios, que eu acho que são bons até para você, a hora que cai dentro do tema, você falar, isso aqui não é muito o que eu quero ir para outro. Então, é uma oportunidade também. A Udemy também tem vários cursos gratuitos. Então, vai testando os sabores dos assuntos, porque, enfim, você pode trabalhar gestão de risco e cibersegurança também, enfim. E aí, no que você identificar, tentar identificar nessa torre treinamentos especializados, tá? Mas, de uma maneira geral, enfim, como toda carreira, é uma torre mais técnica e uma torre mais gerencial. Olá, Larissa. Bom dia. Tudo bem? A gente está aqui com a Larissa Almeida, que é secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Campina Grande, na Paraíba, e também vice-presidente de Políticas de Inovação do Fórum Inova Cidades, aqui da FNP. Larissa, fique à vontade, 5, 10 minutos, o que se sentir à vontade. A gente acabou de ter a palestra aqui com o Leandro, excelente palestra, por sinal. Seja bem-vinda. Tá no mudo, Larissa. Ops, agora não está mais Agora não. sim. Pessoal, estou aqui falando em nome da diretoria, né? Nosso querido presidente Antônio, um amigo com quem a gente teve já a oportunidade de compartilhar desde o início aí da minha trajetória, ainda quando a Cris Alessi estava na presidência, que me recebeu nesse fórum que integra, no Fórum Novas Cidades, que integra secretários e gestores de pasta de tecnologia e inovação, de TICs, né, do Brasil inteiro. São mais de 40 participantes. Agradecer ao Mário, sempre atencioso, sempre cuidadoso. Sem ele, com nossas agendas tão conturbadas, seria muito difícil a gente conseguir dar conta de tudo, e o Mário está sempre ali nos ajudando bastante. Agradecer demais, professor Leandro, pela sua disponibilidade para estar aqui na manhã de hoje falando sobre um tema tão, tão, tão importante. A gente, às vezes, acaba, e a gente vê muito de muitos outros gestores que acaba negligenciando um pouco esse lado da cibersegurança, né? Que vai envolver também, vai tocar também não só em questão de ataques hackers, mas também que a gente vem vindo, desde a pandemia, a gente vê muitos ataques, desde Tribunal de Justiça, a prefeituras, a universidades, enfim. Isso vem só aumentando, se avolumando cada vez mais. Sofremos um ataque aqui, inclusive, na Prefeitura de Campina Grande, que ano passado todos os nossos sites caíram. Foi entre 2021 e 2022, e a gente sentiu isso na pele. Todos os nossos sites caíram do ar. Sorte que foram só os sites, que a parte de documentos online, porque a gente aqui trabalha com os processos todos de forma online, isso aí não se perdeu, mas o site, caíram todos os sites que a Prefeitura tinha. Isso foi algo que a gente vivenciou na prática aqui, viu a agonia do que é, e às vezes é por brincadeira, né? E viu assim, foram só os sites, com 2, 3 dias a gente recolocou todos no ar. E quando há o sequestro de dados, como já aconteceu com a STJ, como já aconteceu com tribunais de justiça, então a gravidade é muito maior. E quando a gente fala, para a gente poder, aliás, falar de governo digital, para a gente poder falar sobre essa modernização do serviço público, isso passa inevitavelmente pelo cuidado da cibersegurança. Assim como passa pelo cuidado com a inclusão digital, que tem ligação com a minha vice-presidência diretamente. Tanto por conta de ambientes de inovação, que faz parte está dentro da minha pasta, da minha vice-presidência, como também a parte de inclusão e letramento digital, que é outra área super importante e que é importante também para que as pessoas tenham letramento desde o básico até o letramento de também cibersegurança, para as pessoas também saberem se proteger. Porque, às vezes,
elas mesmo acabam sendo usadas por operações criminosas para levar vírus, para levar ataques cibernéticos para sistemas. E aí a gente fala desde o servidor público nosso, gente, que é o primeiro que a gente tem que zelar e tem que levar a qualificação. O nosso servidor público é o extremamente vulnerável, que precisa receber esse letramento digital, tanto para poder se preparar, né, para as modernizações que a gente vem vendo. O Brasil evoluiu muito em termos de governo digital, como para ele não ser a pessoa que vai ser a ponte por conta de um pendrive, por conta de um e-mail que ele clica no computador interligado numa rede de uma secretaria. Então, para ele não ser esse caminho que, por falta de conhecimento, vai ser uma vítima e vai causar um problema para toda a administração pública. Então, assim, tem muita sinergia o tema, porque tudo isso aqui a gente tem que ter o trabalho de muitos profissionais, inclusive de pessoas externas à administração pública, para vir implementar a LGPD, mas a gente precisa fazer o trabalho de letramento digital da população e dos nossos servidores. Eu acho que esse é o principal recado que a gente precisa deixar claro aí para todo mundo. Mandar um abraço aqui para o querido Clériston, meu amigo, querido, saudades, viu, de Petrolina, maravilhosa. Saudades mesmo. Um dia desse estava falando de Petrolina. Petrolina é uma cidade encantadora. Me apaixonei, primeira vez que eu pisei lá. E fui, assim, recebida de tapete vermelho, viu, pelo Clériston. Todo o time lá de Petrolina. E sem tomar mais o tempo de vocês, né, mas parabenizar grande Marcos também, nosso amigo do fórum. Isso é uma realidade, Marcos. O Marcos está colocando aqui no comentário que em Florianópolis tem sofrido muito com esses e-mails que trazem muitas armadilhas. E, assim, eu acho que isso é geral. E é geral também a urgência nossa em fazer esse letramento. A gente começou a gente está fazendo aqui em Campina Grande um processo de letramento muito exitoso. São cursos gratuitos que a gente está oferecendo. A gente abriu lan houses pela cidade. Agora, ontem eu tive, inclusive, uma reunião com o Ministério Público. A gente conseguiu, com o SESI e com o Ministério Público, uma carreta para ter uma lan house móvel e poder sair rodando, inclusive, nos distritos de Campina Grande, para a gente qualificar a população e fazer também a qualificação com os nossos servidores. Servidores da área da saúde, a gente está implementando várias tecnologias agora para a da saúde. Então, assim, é um servidor, principalmente porque é enfermeiro, é técnico de enfermagem, que é difícil para ele parar para ter que aprender. E, às vezes, se a gente não ensinar ele pode ser a porta, a janela para um ataque cibernético. E imagina o tamanho do problema quando a gente está falando de dados médicos. Imagina o tamanho do problema quando a gente está falando de processos judiciais, como já aconteceu aqui no Brasil. Então, é muito importante que a gente, que é construtor de políticas públicas, porque a gente senta para elaborar e literalmente botar a mão na massa para construir da base. A gente tem a visão de que para colocar tudo isso em prática, que é um processo muito burocrático, que envolve também colocar sistemas, associar sistemas para trazer proteções, mas também, e começa e faz parte também, é uma das coisas que a gente precisa olhar e startar, é o letramento digital de servidores e da população. É fundamental. O Renatinho também disse aqui que é uma dificuldade grande de orientação, que foi bloqueado acesso a pendrive, HD externo, o pessoal utiliza só o serviço de compartilhamento interno. Exatamente, mas às vezes eu, pelo menos, já passei por situações aqui em Campina Grande, Renatinho, você é de São Caetano, que eu precisei, de fato, de usar um HD externo. Por quê? Era um banco de dados que estava na administração e a gente precisava fazer filtros nesse banco de dados. A gente recebeu o banco de dados todo embaralhado, gente. E aí só quem trabalhou com banco de dados para saber o que é a sofrência de você receber um banco de dados com informações gigantes, todo embaralhado. É de você chorar. E aí a gente, inclusive, foi atrás da universidade, para os professores universitários nos ajudarem, porque é um volume, assim, gigante de informação e a gente organizar e transformar isso de forma dinâmica usando o Power BI. E tá dando certo, a gente ainda não conseguiu. Tem um mês que a gente está debruçado nesses... tem mais de um mês, inclusive, quase 2 meses que a gente está debruçado nesse banco de dados. Mas, por exemplo, é um negócio que
mesmo você excluindo, mas vai ter uma hora que você vai precisar em determinada situação. Então, assim, e para poder dizer assim, não vamos mais usar, você tem que qualificar seus servidores para eles aprenderem a usar uma nuvem. Porque no dia a dia é ofício, você tem que armazenar ofício, você tem que armazenar documentos. Então, assim, não tem como fugir do letramento digital, dos servidores e da população. Acho que esse é o pontapé que precisa vir associado a todas essas ações de proteção, da máquina pública, porque hoje a gente, quando fala de governos, prefeituras já de médio porte, como Campina Grande, que já tem mais de 400 mil habitantes, já é uma realidade muito grande, praticamente todos os serviços a gente tem eles disponibilizados de forma online. O Éricles, da Seduce, está falando aqui. É Ceará, Éricles, você? Petrolina. Um abração a Petrolina. Ele está perguntando aqui o seguinte: como as organizações de serviço público podem promover o letramento digital abrangente entre seus funcionários, considerando as complexidades da cibersegurança e a necessidade de conscientização constante sobre ameaças digitais emergentes para garantir uma postura proativa na mitigação de riscos cibernéticos e na proteção efetiva dos dados sensíveis dos cidadãos. Aula. Eu vejo que isso aí é ensinar. Abrir lan houses, pegar os servidores, reunir eles, pegar 1 hora, 2 horas desses servidores e sair tendo que fazer, de fato, aula com todos eles. É um trabalho que a gente precisa ter. E a gente, por exemplo, vem fazendo isso aqui em Campina Grande, desde catadores de lixo, que a gente tem aqui um trabalho de reciclagem muito forte, e aí de letramento digital também com esse público, que é um público de cooperativas, que sempre que tem São João aqui, Campina Grande tem o maior São João do mundo, desculpa aí, Petrolina, eu acho que se vocês Caruaru está aqui também, mas a gente aproveita todo esse engajamento e aí vai fazendo o letramento digital paulatino. A gente tem escola aqui no município, tem a escola de administração pública, através da escola também são muitos cursos que são ofertados, e cada secretário tem que ter a consciência de pegar seu time, sua equipe, e cair em campo para fazer esse letramento digital. Por exemplo, em reuniões agora com a Secretaria de Saúde, o secretário está querendo implementar um monte é um secretário novo e está trazendo muitos novos sistemas. E aí ele compartilhou, já pelo processo que a gente está fazendo de letramento na secretaria, a necessidade da gente começar a fazer desde os técnicos de enfermagem, atendentes, e aí subindo de níveis e fazer esses cursos. E a gente está organizando, porque é um número vultoso de funcionários, para fechar turmas, para a gente conseguir começar a fazer cursos de 1 semana, depois cursos mais prolongados de 2 meses, mas é contínuo, é necessário. Treinamento é algo que a gente tem que incorporar enquanto gestor público. Treinamento e capacitação precisa ser continuados para os nossos servidores. Obrigado, Larissa. Eu queria ver se o Leandro ou o Newton tem algum comentário. Leandro? Eu queria só comentar uma coisa que é interessante, assim, se a gente observar aqui no chat, que era o objetivo desse bate-papo, né? Várias sinergias já apareceram, assim, gente que tem projetos já de letramento digital, compartilhando com quem está querendo desenvolver. Então, esse enfim, é um dos objetivos da gente construir uma rede de compartilhar esse tipo de experiência. Eu concordo plenamente com o que a Larissa mencionou. Eu acho que é um desafio, mas dá para ser endereçado. Hoje, a gente tem diferentes abordagens de comunicação, então você tem desde micro treinamentos, que a gente chama de treinamentos de até 2 minutos, que é só uma mensagenzinha ali que você, né, passa para a pessoa, até treinamentos mais estruturados. Isso vai depender do público, do segmento, da abordagem, como você vai fazer. E tem esse conceito de cidadania digital, que é ensinar o cidadão também a usar a tecnologia, que é fundamental, né? Então, o Brasil realmente é referência na digitalização de serviços públicos, isso é uma coisa que muito nos orgulha, mas a gente também precisa preparar os cidadãos e precisa, de alguma forma, né, promover desde né, se a gente imaginar que as crianças hoje já nascem sabendo fazer o dedinho para cima, o dedinho para o lado e tal, embutir isso de alguma forma, esse tipo de conscientização também já
como uma esfera educacional, igual a educação financeira, a educação cibernética tem que ser incorporado como um item da sociedade e que vai fazer parte da nossa vida, assim, eternamente, não tem como a gente mais voltar. E só complementando, eu acho que tem algumas questões aqui no chat sobre como fragmentar esse público, como abordar diferentes públicos. Vai ser, para cada público, você vai ter que identificar uma ferramenta, você vai ter que isolar. A Larissa disse com muita propriedade, eu acho que assim, não são cenários, assim, os cenários demandam certa flexibilidade, vão ter necessidades de negócio que vão demandar o uso do pendrive, então você tem que estar assim disposto a criar essas exceções ou a criar mecanismos para comportar essas exceções. Isso falando do micro contexto técnico ali. Mas um desafio também que a gente já até conversou na FNP sobre alguns pontos é o desafio de realmente da gente capacitar os decisores, de capacitar os formadores de decisão e, em especial, as nossas autoridades. Então, as nossas autoridades, eles também precisam entender que isso é relevante, que o cuidado dele, que o exemplo transforma, né? Então, se a gente conseguir, né, fazer com que, poxa, os servidores vejam um secretário utilizando um mecanismo de proteção, ou ele tendo as mesmas restrições que eu tenho e tal. Então, isso também ajuda a engajar, né? Isso vale para o pessoal da TI também, que tem muita resistência, que acha que é alheio aos riscos, aos riscos totais. Exatamente pelo excesso de confiança, a gente é um dos públicos mais vulneráveis, né? Então, né, não dá para você cobrar da sua instituição ou dos seus liderados algo que você não pratica. Eu sei que é difícil, eu sei que é um pouco utópico, mas é um caminho que a gente deve perseguir aí e entender cada público, o que é necessário cada público e estar preparado para trabalhar essas exceções. Vão acontecer exceções, vão acontecer cenários onde você vai precisar liberar alguma coisa ali para uma necessidade de negócio ou um parceiro para fazer uma manutenção precisa colocar ali alguma coisa. Então, elabore controles que suportem, que te dê a tranquilidade, mas que também não interrompam o negócio. E lembrando que muitas nações já fizeram esse processo de letramento digital da sua população, a exemplo da Estônia, né? Que Sim. é o país que a gente hoje, acredito que é o que tem a maior referência em termos de governo digital, e alcançou esse nível porque letrou sua população. Lógico que é um país muito menor do que o nosso Brasil, mas a gente tem que ter consciência de que a transformação começa pelas cidades. E nós, como gestores públicos, temos que dar nossa contribuição. É por isso que a gente vem aí com esse processo, que não é um processo rápido nem massificado, é um processo que é paulatino, mas ele precisa ser contínuo para que a gente possa ter um horizonte aí de uma população preparada e dos servidores, sim, esses, preparados minimamente para a gente ter uma proteção já inicial, né? Fora isso, aí não tem como, né, Leandro? A gente precisa ter o investimento necessário em ferramentas de cibersegurança mesmo. Tem que ter a inserção de protocolos dentro da administração para poder aí ter mais bloqueios e segurança de oferecer essa segurança de que os dados do cidadão vão estar muito bem guardados conosco. A responsabilidade é muito grande. Mas eu acho que é isso, gente. O recado está dado. É um trabalho que a gente faz, né? Que é de sensibilização, mas que vai aí, todos nós, no nosso dia a dia. Quem quiser poder acompanhar mais um pouquinho do que a gente vai fazendo aqui em Campina Grande, pode ir lá no @sect.cg, scti.cg, ou no nosso site também da Sect, que é secti.campinagrande.pb.gov.br, que a gente tem lá a explicação do nosso letramento digital e de outros projetos que a gente também tem, inclusive de robótica com sucata, bem bacana também, mas sempre focado nessa parte da inclusão. Essa é uma bandeira que eu carrego muito. Vou colocar aqui também, viu, Daniele, no chat. Um beijo grande, parabéns e agradeço muito. O pessoal está super ativo no chat, adorei os comentários. A Mariana também até colocou aqui, ó, exemplo praticado por aqui é a utilização da intranet para disseminar conteúdos. LGPD em 1 minuto. Elaboramos um plano de treinamento e conscientização com temas relevantes e atuais. Isso é muito legal. A gente, Muito bom. inclusive, começou em algumas rádios, nos abriram espaços e a gente tem professores nossos indo nessas rádios para dar pílulas de letramento digital. Aí acaba tendo dúvidas que pega nessa parte de LGPD e de cibersegurança. E acaba, inevitavelmente, o professor vai lá e tira a dúvida também. Mas Isso é isso é muito muito bom. legal porque isso é interno, né? É justamente para os nossos servidores.
você poder usar a escola, poder usar os seus sistemas de comunicação para o funcionário abrir lá e, de repente, receber uma dica. Isso é muito bacana, viu, Mariana? Parabéns. Boa ideia. Beleza, Vou botar até para Larissa. Campina Grande. Ah, certo. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí em Campina Grande, Larissa. Faltam 8 minutos para dar o nosso teto, que a gente queria caminhar para as palavras finais. Newton e depois Leandro. Enquanto isso, eu queria pedir a gentileza que o Mário colocasse o contato dele no chat para aqueles municípios que ainda não fazem parte dos fóruns, tanto de proteção de dados de LGPD quanto o de inovação e novas cidades, e tenham interesse, poderem acessá-lo e ingressar no fórum. Então, Newton, por gentileza. Claro. Obrigado, Mário. Obrigado, Leandro, pela aula. Daniel também pela condução dos trabalhos. É sempre muito bacana mesmo fazer parte daqui. E realmente gostei muito também das intervenções. Eu acho que nós temos uma convergência no sentido do letramento, no sentido de incluir também o usuário, também capacitar desde pequeno também nossos alunos para entender isso como um ecossistema mesmo, assim, não só todos os que abordaram esse tema aqui, ninguém falou só de dentro para fora, né, mas sim do ecossistema todo, porque o usuário também, o servidor, os colegas também, nós somos todos portas de entrada. Então eu acho que eu gostei muito de perceber essa convergência no sentido de, parece clichê nós falarmos sempre no letramento, sempre na educação, sempre na capacitação, mas não tem outro jeito mesmo, porque por mais que se invista, por mais que se tenha a parte técnica, a parte, né, estrutural mais envolvida, como, né, alguns mais, outros menos, e também, especialmente, esses fóruns, essas iniciativas são bacanas, porque para que não se tenha cada um de nós ter que reinventar a roda, ter que começar do zero. É importante que a gente saiba as dores e onde aconteceram os problemas, onde conheceram os gaps, porque aí, quando chegar na minha vez de fazer algo semelhante, eu já vou aproveitar esse caminho andado e já customizar para a minha realidade e agregar aquilo que eu puder fazer. E depois, quem sabe, se eu conseguindo aprimorar, desenvolver uma versão um pouco mais robusta, isso também reverte para o colega que foi o pioneiro naquela atividade, naquela capacitação. Então, muito obrigado, não quero me alongar muito, e contem comigo sempre. Obrigado mesmo, Mário, obrigado, Daniel, e parabéns, Leandro, parabéns, Larissa, muito obrigado. Leandro, fique à vontade para as palavras finais. Só abrindo o microfone aqui. Bem, só complementando o que os colegas muito bem disseram, né? Acho que o caminho parte da educação e da sensibilização em diferentes níveis das nossas instituições, além de uma preparação técnica essencial para aprender a reagir quando isso conhecer. O desafio é imenso, enfim, a gente tem diferentes cenários de negócio, diferentes casos para abordar, exceções variadas, a gente tem que lidar com um componente político também, que é inerente às nossas casas, então, naturalmente, algumas decisões são mais populares, outras são impopulares. Mas o que eu queria deixar de recado é que, assim, acho que hoje, em poucos minutos, a gente viu o poder que uma rede dessa de gente interessada em resolver e endereçar questões tem, né? Então, né, não se furtem a contatar a equipe da FNP, a pensar em novas estratégias para a gente formatar uma rede de gestores públicos voltados nesse tempo para que a gente possa se apoiar, né? Acho que a gente tem muito a agregar, o nosso compromisso é com a sociedade, né? Acho que dá para fazer muita coisa, educar o usuário, enfim, é fundamental, educar o cidadão também é fundamental, e a gente se preparar também para que, se tudo isso não for suficiente, e não é mais, né, eu acho que você já deve ter escutado essa frasinha, ela é até mais clichê, não é e se acontecer, e quando acontecer, a gente tá preparado para reagir. Tem muita tecnologia, tem muita metodologia no mercado, e assim, contem comigo também no que precisarem preciso de um norte nisso daqui, me ajuda. Não sei de tudo, mas pelo menos a gente vai. Já andei em algumas disciplinas que possa ajudar mais, outras eventualmente conheço alguém que possa indicar também, e vai ser um prazer fazer coro com vocês nesse pleito que é tão nosso. Mais uma vez agradecer aqui ao convite do Mário, do Daniel, a oportunidade,
E contem comigo, vou deixar meu contato, meu LinkedIn ali no chat, e quem quiser entrar em contato, fiquem à vontade, a gente vai batendo um papo e vamos evoluindo aí no que for possível, tá bom? Sucesso para todos e vocês não estão sozinhos não, tá bom? Precisando, ergue a mão aí que a gente ajuda. Maravilha, Leandro. Muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Coloco também aqui a Frente Nacional de Prefeitos à disposição dos municípios para tratar esse tema. Como o Leandro disse, tem coisa nova e boa vindo por aí no curto prazo. A gente imagina aí virar do 23 para 24 com novos projetos nessa área. Eu acho que a gente teve uma manhã, uma troca muito interessante, muito importante, atual e estratégica para os municípios. Por fim, eu estava dando uma olhada aqui nos participantes. Eu queria fazer uma saudação especial ao Daniel Miranda, meu homônimo de Teresópolis, e que está por aqui também. Eu até tomei um susto quando vi o nome dele, mas saudação aí a todo mundo, um grande abraço a todos e a todas, e tenham uma boa sexta-feira aí. Obrigado, pessoal. Lembrando, você também está nos acompanhando pelo YouTube. Qualquer dúvida, secretaria@fnp.org.br. Perfeito. Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Sucesso aí.